Os Estados Unidos aprovaram a venda de mais de 1.000 drones de combate a Taiwan por 360 milhões de dólares nesta quarta-feira. De acordo com o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, apenas a força militar pode manter a paz com a China e o povo taiwanês não cederá às pressões de Pequim. No mês passado, a China realizou exercícios militares e simulou um cerco à ilha. Na época, Pequim justificou a ação dizendo se tratar de uma punição pelo suposto discurso de posse pró-separatista de Taiwan. O líder taiwanês já se ofereceu para dialogar com Pequim, mas as ofertas têm sido rejeitadas. Para ele, apenas o povo de Taiwan pode decidir seu futuro. E quem vai comentar, então, mais sobre a situação de Taiwan é o professor de Relações Internacionais da FGV, Vinícius Vieira. Olá, professor. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Professor, eu começo te perguntando que, em meio a essas tensões cada vez mais crescentes, o que significa esse apoio em questão agora dos Estados Unidos a Taiwan? Trata-se de uma sinalização inequívoca de que, pelo menos, o governo Biden, caso seja reeleito, conquiste um segundo mandato, vai defender Taiwan aí de maneira incondicional, caso a China comunista, a China continental, busque reincorporar de fato o território de Taiwan ao seu território. Aqui é importante esclarecer, o status de Taiwan. Taiwan é para a China comunista uma província rebelde. E os governos ao redor do mundo, e interessantemente os Estados Unidos, a grande parte dos governos, tampouco reconhece formalmente a soberania de Taiwan, a independência de Taiwan. Mas os Estados Unidos têm essa relação, vamos assim dizer, ambígua, que se coloca ali como um defensor da ilha para justamente manter esse, vamos assim dizer, status quo, esse estado de coisas atual, um tanto quanto hipócrita. Ou seja, a China reivindica o território, diz que é dela, ao mesmo tempo nenhum outro país significativo, grande potência, reconhece a soberania de Taiwan, mas tem os Estados Unidos e seus aliados ocidentais procurando ajudar Taiwan diplomaticamente, no caso dos Estados Unidos, com clara ajuda militar, como nós vimos. E como o presidente de Taiwan disse, sem essa ajuda militar, sem força militar, é impossível manter ali Taiwan de fato independente, autônoma em relação ao governo de Pequim. Professor, a gente no Ocidente, principalmente depois que estourou a guerra na Ucrânia, fica com essa tensão dizendo que, olha, um dia a China vai invadir Taiwan, pode-se entrar em uma nova guerra nesse ponto. Mas se a gente olha o histórico chinês, se a gente for olhar na história recente, a China não participa de guerras. Ela tem um poder militar enorme, mas propriamente dito, como um governo americano que já participa de inúmeras guerras, se a gente olhar recentemente, a China não tem esse hábito. De fato, é uma preocupação séria que a gente pode ter que a China um dia vai invadir Taiwan? Ou a China pode caminhar muito mais para a diplomacia nesse caso? É um excelente ponto, porque, de fato, se nós olharmos não só agora no século XXI, no século XX, mesmo em eras anteriores, ali no leste asiático, pelo menos antes ali da colonização do Ocidente, isso é um fato. Houve poucas guerras naquela parte do mundo em comparação ao que se passa no Ocidente em ações que são empreendidas por parte do Ocidente, que usa a guerra claramente como recurso para defender os seus interesses. A própria China, talvez o último conflito aí significativo com um país significativo tenha sido ali a disputa fronteiriça que ainda não foi resolvida oficialmente com a Índia ali na região do Himalaia, nas proximidades do Himalaia, A guerra de 62, em que a China vence a guerra, mas em que a fronteira ainda ali está mal delimitada, e até hoje, aqui só abrindo parênteses, é objeto de disputa entre China e Índia essa questão. Ficam ali tropas no território, trocando ali ofensas, trocando ali sinalização de conflito, mas sem uma guerra de fato. No caso de Taiwan, parece que há sim uma hipótese forte de que a China comunista prefira o que? Um jogo de paciência, um jogo diplomático, até porque há muitos investimentos da China comunista em Taiwan, então talvez tomar ali militarmente gere perdas, perdas do ponto de vista
econômico. As perdas seriam inevitáveis num ambiente de incerteza, porque e se o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, vierem em socorro de Taiwan, né? Há também o risco disso desencadear, né, um terceiro conflito em escala mundial, uma terceira guerra mundial, como muitos analistas apontam. Então, me parece que essa seria, num primeiro momento, a posição da China. Mas é importante pensar que a China ela age diplomaticamente num contexto em que ela estava muito mais fraca do que o Ocidente. Hoje, talvez ela se sinta tão empoderada perante principalmente os Estados Unidos como a grande potência em ascensão do ponto de vista econômico, tecnológico e até mesmo militar, que pode ser que ela decida acelerar esse processo em vez de confiar numa reunificação negociada, parta ali para o meio militar. Então, isso sim pode ser um viés aqui de análise do Ocidente, mas é uma hipótese que não pode ser descartada, a ação militar, até mesmo porque o próprio presidente da China comunista, o Xi Jinping, tem ali uma postura mais assertiva, né, de querer ali recuperar a China daquilo que eles chamam de século de humilhação, que justamente envolve a perda de territórios, inclusive Taiwan, que seria o último território a ser reconquistado e, assim, cumprindo uma espécie de missão histórica, recuperar a grandeza da China. Professor, eu queria falar sobre o papel dos Estados Unidos nessa briga entre China e Taiwan. Sem a ajuda militar dos Estados Unidos, Taiwan tem capacidade defensiva suficiente? Precisaria realmente de alguma ajuda externa? E que você explicasse para a gente justamente essa posição ambígua dos Estados Unidos, como você usou, que, quer dizer, eles dão força para Taiwan, mas, ao mesmo tempo, não têm laços diplomáticos formais, é isso? Exato. O que representa aqui um pouco de explicação é um laço diplomático? Você abrir uma embaixada num país, abrir uma representação diplomática que pode até ser um consulado. Então, por exemplo, por que nós dizemos que Brasil e Estados Unidos têm relações diplomáticas? Nós temos um embaixador lá em Washington e eles têm aqui um representante, uma representante em Brasília. Então, é um reconhecimento mútuo. Isso é um princípio básico da soberania. Por que alguns países árabes, né, de maioria muçulmana, dizem que não reconhecem Israel? Porque não tem embaixador em Israel e vice-versa. Então, o que ocorre com o caso ali de Taiwan? Até ali o 71, até o começo dos anos 70, o que nós tínhamos? Um consenso de que o governo de Taiwan, que na verdade é formado por políticos nacionalistas que perderam a guerra contra os comunistas lá em 49, quando começa a China comunista, eles se refugiam em Taiwan. Mas o Ocidente, em geral, ainda reconhece como governo legítimo da China, até ali os anos 70, o governo que está hoje em Taiwan, o governo de Taiwan, e não o governo comunista. Só que ali o presidente Richard Nixon, para simplificar a história, o presidente americano de 69 a 74, ele passa a reconhecer a China comunista como sendo a legítima representante do povo chinês no Conselho de Segurança da ONU, onde tem ali um assento permanente. Isso abre caminho para que os próprios Estados Unidos passem a não mais ter um embaixador lá em Taiwan, mas ter um embaixador na China comunista, um processo que se conclui ali no fim dos anos 70, em 78. Então, desde essa era, nós temos, então, esse processo ali de reconhecimento, de ter uma embaixada lá em Pequim e não mais em Taipei, que é a capital de Taiwan. Mas então como fica, né, e para simplificar a história? Isso quer dizer que os Estados Unidos reconhecem Taiwan como um país independente? Em hipótese alguma. Pelas regras da diplomacia, é necessário ter esse reconhecimento diplomático. Mas deu-se ali, vamos colocar numa linguagem simples, um jeitinho, como o Brasil também faz para ter, e outros países, relações com Taiwan de fato. Tem um escritório de representação que não tem status diplomático, mas que lida ali oficialmente apenas com questões comerciais. No caso dos Estados Unidos, porém, tem uma lei aprovada pelo Congresso americano que coloca, porém, mesmo sem o reconhecimento da independência de Taiwan, que os Estados Unidos são obrigados a defender a ilha. Daí, muitos até dizem, de fato, os Estados Unidos reconhecem Taiwan, na prática, como se fosse independente da China, mas não dá nome aos bois.
O fato é que oficialmente o reconhecimento não existe, mas tem essa obrigação de defender aquele território que a China reivindica como seu, mas que na prática tem um governo autônomo, tem um presidente próprio, leis, constituição própria, está claramente alinhado ao Ocidente politicamente e não ao governo de Pequim. Professor, a gente está em meio às eleições americanas, bem próximo das eleições americanas, teremos debate, inclusive, transmitido aqui na Record News. E a gente sempre fala de Donald Trump, que não segue uma linha lógica de outros políticos ou das linhas políticas tradicionais. Uma mudança de governo, a entrada de Donald Trump, afetaria ou mudaria algo nessa relação Estados Unidos e Taiwan? Ou, na sua visão, como você bem explicou, como é algo muito forte ali dos Estados Unidos, histórico, não tende a mudar? Eu não vejo grandes mudanças nesse aspecto. Se falarmos ali do relacionamento com a Rússia, com a Europa, que também gera preocupações de um conflito em escala global, o próprio Trump já falou, né, no caso da OTAN, só para efeitos aqui de comparação, que os países europeus, membros da OTAN, têm que pôr mais dinheiro na OTAN. Até falou ali que sugeriu que deixaria a OTAN, os europeus da OTAN, à mercê de Vladimir Putin. No caso ali da Ásia, é um pouco diferente. Se a gente ver o governo Trump até teve ali uma retórica muito forte de tensão com a China comunista, que nos leva a crer que ele continuaria com esses comprometimentos. Ele também precisaria do apoio do Congresso e até mesmo do próprio establishment militar americano, dos generais, para mudar essa posição. Os generais americanos, os militares americanos, veem a defesa de Taiwan como uma questão essencial. Então, Trump dificilmente conseguiria, ele teria que pagar, ainda que quisesse, um preço muito alto. E tem outro ponto, se ele fizesse hipoteticamente qualquer mudança, o que eu não vejo ocorrer, ele seria visto como um presidente fraco. Por quê? Deixar de proteger Taiwan significa dar espaço para a China comunista, que hoje, seja no governo democrata, seja no governo republicano, é vista a China comunista como o principal, não apenas adversário, mas o principal inimigo dos Estados Unidos, até mesmo pior do que a Rússia de Vladimir Putin. Então, ninguém quer perder votos. Trump, portanto, continuaria com essa linha. Nenhum presidente, em linhas gerais, talvez com pequenos ajustes, sem dúvida, mas em linhas gerais, nenhum presidente americano desde os anos 70 mudou essa linha de atuação. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da FGV, Vinícius Vieira. Professor, é sempre um prazer te receber aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado, boa noite e até mais.